Nós vamos aprender agora a orientar a criação de um sweep, fazendo uso de curvas guia, de caminhos e outras coisas mais. Essas são mais algumas opções que o comando sweep nos oferece. Trabalhando na orientação de um sweep, nós podemos obter uma infinidade de bons resultados. Quando nós trabalhamos com o comando do sweep, por mais que seja um sweep simples, de perfil e de caminho, nós temos a opção de controlar e até ajustar algumas propriedades desse sweep. Eu vou deletar esse sweep que eu criei e vou novamente criá-lo, para mostrar para vocês o que eu estou falando. Então eu vou selecionar este perfil e este caminho e vou criar um sweep simples. Porém, notem que logo abaixo aqui na nossa barra de propriedades à esquerda, nós temos uma caixa chamada opções. Se eu clicar nesta caixa, algumas opções podem ser ajustadas. Primeiramente, eu vou deixar na opção seguir caminho, como vocês podem ver aqui, e vou aplicar o comando. Todas as vezes que eu escolher seguir caminho, a seção do sweep, ou seja, isto aqui é uma seção e isto aqui é uma seção. Isto é a seção do sweep. A seção permanece no mesmo ângulo com relação ao caminho sempre. Então nós podemos ver que esta seção permanece no mesmo ângulo, acompanhando o ângulo do caminho. Já se eu editar este sweep e selecionar a segunda opção, manter constante normal, e aplicar este comando, a seção do sweep permanece paralela à seção inicial. Vejam o que eu quero dizer. Vejam que esta seção do sweep está paralela à seção final. Isso é o que faz a seleção de manter a constante normal. Todas as vezes que selecionamos manter a constante normal, as seções ficam paralelas. Você pode utilizar esses recursos quando você quer controlar a forma final que o seu sweep terá. Uma outra forma de criarmos um sweep é utilizando, além do caminho, as curvas guia. Então observem que eu criei um exemplo, onde eu tenho perfil, caminho e duas curvas guia. Tudo isso é de acordo com o que a gente já aprendeu. O caminho interceptando o perfil, as curvas guia também ou interceptando o perfil ou coincidentes com o perfil, para que o recurso dê certo. Agora eu vou mostrar na prática como criar o sweep utilizando estas opções. Então, vindo até o recurso de sweep, como não há novidade, nós vamos selecionar um perfil e um caminho. Isto já é normal, até aqui nenhuma novidade. Novamente na caixa de opções, aqui na barra de propriedades, eu vou, ao invés de seguir caminho ou manter constante normal, como nós já vimos, eu vou selecionar seguir caminho e primeira curva. Notem que a caixa de curvas guias é habilitada, então eu vou selecionar esta curva guia e vou confirmar o comando. Observem que eu criei um sweep por meio de um perfil, um caminho e uma curva guia. Agora eu vou editar esse sweep e mudar essa opção de seguir caminho e primeira curva guia, e vou colocar agora seguir primeira e segunda curvas guia. Então, eu já tenho selecionado o meu perfil, o meu caminho, a primeira curva guia, e agora vou selecionar a segunda curva guia. E vou confirmar. Vejam o resultado. Eu tenho um sweep de caminho, de perfil de caminho e com duas curvas guias que formam esse tipo de geometria na nossa peça. Outra opção que ainda temos para aplicar o sweep, e essa bem interessante porque gera um resultado bem legal, é o sweep por meio de torção ao longo do caminho. Vejam que eu criei um perfil quadrado e um caminho com uma spline. Agora eu vou até o comando sweep, vou selecionar o perfil e o caminho. E automaticamente ele já me dá essa pré-visualização. Na caixa de opções, eu vou selecionar agora a opção torção ao longo do caminho. Essa opção me permite fazer três escolhas. Se eu quero causar a torção por grau, por radianos ou por voltas. Nós vamos ver primeiro por grau.
Então eu vou digitar um valor para o grau aqui de 180 graus. E observem o que acontece. Vou confirmar o comando e eu tenho uma torção de 180 graus de quando eu iniciei o sweep para o final do sweep. Vou editar o comando e vou mudar para radianos. E vou colocar 5. Veja que eu tenho um outro tipo de torção agora determinada por radianos. Vou mais uma vez editar o comando e agora eu vou escolher a opção por voltas. Então eu vou dizer que eu quero aplicar uma torção de 5 voltas. Veja só o que ele fez. Para ficar mais adequado, eu vou diminuir as voltas para 2 e vou confirmar o comando. Olha o resultado que nós obtivemos. É um recurso bastante interessante e que você pode utilizar para muitos fins. Mais uma opção que nós temos para a aplicação do sweep é um sweep com torção ao longo do caminho com constante normal. Para que vocês entendam isso, eu vou fazer na prática. Então, como sempre, eu vou entrar no comando de sweep, selecionar o perfil, que dessa vez eu criei um perfil sextavado, e selecionar o caminho. Agora eu venho na caixa de opções e vou selecionar a última opção, torção ao longo do caminho com constante normal. O que isso significa? Significa que o SolidWorks realiza a torção, ao longo do caminho, porém, ele mantém todas as seções ao longo do percurso desse caminho paralela à seção inicial, paralelo ao sketch, ao esboço que eu criei inicialmente. Então, assim como nós vimos na torção ao longo do caminho, a torção ao longo do caminho com constante normal, eu vou definir um valor para o grau, vou colocar aqui 90 graus, e observem que ele já torceu. Se eu aumentar, colocar 150 graus, ele torce um pouco mais. Digamos que se eu pudesse, ou que se nós fatiássemos todo esse sólido, todas as seções que nós obteríamos com a fatiação dele estariam paralelas à seção inicial. Ao contrário do que acontece se eu selecionar a opção torção ao longo do caminho apenas. Vejam a mudança. Vou selecionar primeiro a opção torção ao longo do caminho constante normal. Olha como ele se comporta e vejam a mudança agora. Vou deixar selecionada a última opção e vou confirmar o comando. Esta é mais uma opção de aplicação do sweep. Eu sei que vocês devem estar se perguntando a respeito de tantas opções que o sweep dispõe. Porque nós já vimos no tópico anterior muitas opções, agora vimos mais opções ainda. Mas eu lhes asseguro que para a criação do sweep, sempre existirá um caso no seu projeto que você terá que usar algum tipo ou alguma dessas opções particularmente. Então todas elas serão úteis em algum momento na criação do seu projeto.